Leitura do dia. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Ana estava sentada, observando atentamente o caminho, por onde devia chegar seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: Teu filho está chegando. E com ele o homem que o acompanhou. Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: Estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz. Ana correu, atirou-se ao pescoço do filho e disse: Voltei a ver-te, meu filho, agora posso morrer. E chorou. Tobi levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos, e segurando-o disse: Confiança, pai. Derramou o remédio e esfregou-o. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas dos cantos dos olhos. Então Tobi caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos. E acrescentou: Bendito seja Deus. Bendito seja o seu grande nome. Benditos sejam todos os seus santos anjos, por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo meu filho Tobias. A seguir, Tobi entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz, por tudo que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles, por obra do Senhor Deus, como haviam trazido dinheiro, e como se tinha casado com Sara, filha de Raguel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. Tobi e Ana alegraram-se muito, e saíram ao encontro da nora, às portas da cidade, vendo-o andar a passos largos, e com toda a firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão. Os ninivitas se admiraram, e diante deles Tobi louvava, e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele, e por lhe ter aberto os olhos. E aproximando-se de Sara, mulher de seu filho Tobias, abençoou-a e disse: Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado meu filho Tobias, e abençoada sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde. A ti bênção e alegria. Entra, minha filha. E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavras do Santo Padre. Todos nós passamos por momentos maus, duros, não tão fortes como este, mas sabemos como se sente no momento obscuro, de dor, na hora das dificuldades, nós sabemos. Mas Sara pensa: se eu me enforcar, farei sofrer os meus pais? Para e reza. Por sua vez, Tobi diz: Está é a minha vida, vamos em frente e reza e reza. Esta é a atitude que nos salva nos maus momentos, a oração, a paciência, porque ambos são pacientes com a própria dor, e a esperança de que Deus nos ouça e faça passar estes maus momentos. E assim, na hora da tristeza, pouca ou muita, nos maus momentos, nunca devemos esquecer de recorrer à oração, paciência e esperança. Após a provação, o Senhor aproxima-se deles e salva-os. Mas há bons momentos autênticos como este, não aqueles momentos com uma beleza postiça, onde tudo é artificial, um fogo de artifício, mas não é a beleza da alma. E o que fazem ambos nos bons momentos? Agradecem a Deus, alargam o coração na prece de ação de graças. São Efrém, diácono e doutor da Igreja. As árvores do Éden foram dadas como alimento ao primeiro Adão. Para nós, o jardineiro do jardim tornou-se pessoalmente comida para as nossas almas. Estes versos vêm do alvorecer da Igreja, precisamente do século IV, criados e escritos por um diácono do Oriente, chamado Efrém, natural de Nísibis, uma cidade da antiga Mesopotâmia, onde nasceu em 306. A tradição da Igreja o recorda como Efrém da Síria, e o venera como doutor da Igreja.
Uma das suas características é a de ser um profundo pensador cristão, um dos mais famosos do seu tempo, como também um poeta fino. Efrem era capaz de revestir suas intuições sobre a fé com a harmonia de versos que tocavam o coração. O que ele escreveu para nós é uma lição. Gênio e coração. A inteligência e erudição de Efrem combinam com seu notável temperamento humano. Aos 15 anos, defrontou-se com o Evangelho e o estudou com paixão. Porém, isto lhe custou a perseguição do seu pai, sacerdote pagão. Aos 18 anos, recebeu o batismo e seguiu o bispo Tiago no Concílio de Nicéia, 325. Depois retornou a Nísibis, onde abriu uma escola bíblica. Quando a cidade foi invadida várias vezes pelos persas, Efrem foi obrigado a deixar sua cátedra, tornando-se herói da resistência. Logo foi um teólogo de pulso, combatente e homem de caridade. Para diminuir o impacto da escassez que em certo momento atingiu Edessa, ele arregaçou as mangas para garantir ajuda humanitária à população. Fé nos paradoxos. O pensamento e os escritos de Efrem foram, portanto, seus melhores talentos além da música. Ele escreveu muito e de tudo com grande qualidade espiritual e estilo. Seus poemas e sermões em versos, seus hinos, as obras mais abundantes, e comentários bíblicos em prosa abordavam, com inteligência e beleza, os pilares da fé que o fascinavam. Deus Criador, a virgindade de Maria, a redenção do Cristo. Ele afirmava que nada na criação era isolado. No entanto, o mundo, além da Escritura, era a Bíblia de Deus. Enfim, a poesia foi um instrumento que lhe permitiu se aprofundar na reflexão teológica, através de paradoxos e imagens, como, há alguns anos, Bento XVI observou ao comentar sobre a vida de Efrem, um santo em Edessa. Edessa, ajudada por Efrem durante o drama da escassez, foi a cidade para onde o santo se transferiu e se estabeleceu após uma peregrinação em 362. Ali prosseguiu seu trabalho como teólogo e pregador, continuando a ajudar as pessoas em primeira linha quando, mais do que a caneta, sentiu a necessidade urgente de se curvar para os que sofriam. O cuidado dos doentes de peste foi a última obra-prima, que Efrem da Síria escreveu com a tinta da caridade. Santo Efrem faleceu em Edessa, acometido pela pestilência, em 373. As crônicas não narram com certeza se ele foi ou não um monge. Certo é que sempre foi um diácono exemplar, um servo de todos, por amor a Deus, um seu cantor e harpa do Espírito Santo. Beata Ana Maria Taigi, mãe de família. Esposa exemplar e mãe de 7 filhos, Ana Maria Jesualda Antônia Taigi pertenceu à Ordem Terciária da Santíssima Trindade. Em sua vida, sempre cuidou do seu esposo, apesar dos maus tratos recebidos. Dedicou-se às obras de caridade entre pobres e enfermos. Natural de Sena, faleceu em Roma em 1837. Santos Primo e Feliciano, mártires. Eram 2 irmãos, nascidos na Sabina, martirizados sob as perseguições de Diocleciano e Maximiano. Seus restos mortais encontram-se entre os primeiros a serem transferidos para Roma em 645, durante o pontificado de Teodoro, precisamente para a igreja de Santo Estevão Protomártir, no Monte Célio. São José de Anchieta, apóstolo e padroeiro do Brasil. Os primeiros anos de um apóstolo. Próxima a um vulcão, na ilha canária de Tenerife, a ternura de Deus tece, através dos afetos de Mência Dias e Juan Lopes, o menino José, que nasce em 19 de março de 1534 na cidade de São Cristóbal de La Laguna. Durante sua infância, recebe dos seus pais uma educação profundamente cristã. Também foram eles quem o instruíram em suas primeiras letras. Aos 12 anos, seus pais o enviam a Portugal para estudar no Colégio das Artes. Em Coimbra, o jovem conhece de perto a vida agitada de uma cidade europeia com sua beleza e dificuldades, oportunidades e riscos. Ainda adolescente, consagra-se inteiramente aos cuidados da Virgem Maria. Na Igreja dos Jesuítas, José de Anchieta serve como coroinha em todas as missas que pode, chegando a frequentar até 8 missas diárias. A fama da nova ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, se espalha por toda a Europa através do testemunho de seus primeiros missionários, como Francisco Xavier e tantos outros, que partem com o alforje repleto de sementes do Evangelho para semeá-las nos novos mundos.
Deste modo a companhia de Jesus faz arder o coração do jovem José e este não atrasa sua resposta. Aos 17 anos, Anchieta abraça com todo entusiasmo aquele novo carisma que despontava na igreja e no mundo. O jovem José torna-se jesuíta. Enfermidade ou oportunidade de evangelizar? José anda triste e com fortes dores pelos corredores do noviciado. Uma espécie de tuberculose óssea toma o seu corpo. O padre Simão Rodrigues, provincial de Portugal, percebendo a tristeza do jovem noviço, lhe pergunta: "Como estás, meu querido José?" "Muito mal, querido padre", responde o noviço. O padre Rodrigues observa tamanha tristeza evidente no olhar do noviço e lhe faz outra pergunta: "Se o Senhor o quiser deste modo, você vai aceitar viver desta maneira com alegria?" Essas palavras consolam o coração do jovem jesuíta. Deste modo, inspirado pelas cartas dos missionários Francisco Xavier e Manuel da Nóbrega, parte para o Brasil, aos 19 anos, na terceira leva de jesuítas destinados ao Brasil, o jovem José de Anchieta. No dia 13 de julho de 1553, após 2 meses de viagem, chega a Salvador aquele jovem enfermo que se tornará o apóstolo do Brasil. Daqui para frente, sua vida é devotada totalmente ao serviço dos nativos chamados indígenas. Aprende velozmente sua língua, o tupi. Escreve uma gramática para que outros também possam aprendê-la. Assim, Anchieta não mede esforços para que sua vida na terra de Santa Cruz seja a cada instante vivida para a maior glória de Deus. Poeta da Virgem Maria. Ao largo dos 44 anos de Anchieta no Brasil, não faltaram dificuldades na vida do missionário. Em Iperuí, atual cidade de Ubatuba, SP, o missionário, já com 29 anos, se oferece como refém em nome de um tratado de paz. Naquele local, Anchieta experimenta um dos momentos mais difíceis de sua vida. Recebe frequentes ameaças de morte, tentações contra a castidade e sente imensa solidão. Através de sua alma artística, promete compor um poema com quase 6.000 versos para narrar a história da Virgem Maria. Anchieta amava a arte, com sua sensibilidade e gosto também pelo teatro. O apóstolo compôs inúmeras peças que passaram a ser apresentadas em diversos lugares para evangelizar. Escreveu cartas que se tornaram relevantes para a história do Brasil. Por todos esses portentos, Anchieta, além de ser considerado o pai do teatro e da literatura brasileira, é ainda estimado como o primeiro promotor da cultura no Brasil. Foi professor, poeta, teatrólogo, gramático, botânico, fundador de cidades e muito mais porque sempre conservou a oração constante, a devoção, a caridade, a mansidão, a obediência, a humildade, a pobreza, a ordem, a disciplina, a castidade, a paciência e principalmente a confiança em Deus. Fidelidade até os últimos dias. Os últimos momentos da vida de Anchieta foram vividos em Heritiba, atual cidade de Anchieta-ES. Ali, mesmo com a enfermidade bastante avançada, não permitia que esta o impedisse de servir. Nas suas últimas horas, ainda se levantou do seu leito para preparar um remédio a um companheiro que estava enfermo. E quando dava seus lentos passos para servir seu irmão, sofreu um ataque que pôs fim à sua vida. Estava com 63 anos. Era o dia 9 de junho de 1597. Ao receber esta triste notícia, aqueles a quem o padre Anchieta havia, por toda sua vida, servido, protegido e defendido, aclamavam: "Morreu o nosso pai, o que nos amava como filhos, o que deu a vida por nós." O corpo de Anchieta foi levado até Vitória, onde foi sepultado. Durante a missa de corpo presente foi aclamado pelo bispo Dom Bartolomeu, apóstolo do Brasil. No dia 22 de junho de 1980, o Papa João Paulo II o declarou bem-aventurado. Em 3 de abril de 2014, após mais de 4 séculos de espera, Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história, canonizou o jovem canário que veio ao Brasil aos 19 anos e plantou o nome de Cristo no coração da nossa nação. Milagres de ontem e de hoje. Deus favoreceu José de Anchieta com inúmeros dons e através da sua oração muitos alcançaram milagres. São incontáveis os testemunhos de pessoas que presenciaram fenômenos de levitação, luzes e músicas celestiais enquanto orava e celebrava a missa. Os índios até o apelidaram de Carai-Bebé, que em tupi significa homem de asas, porque andava quilômetros em apenas alguns segundos. Outro notável prodígio era a obediência que os animais selvagens lhes tinham.
Os índios se maravilhavam tanto com tais portentos que o chamavam também de Pajé Guaçu, que significa pajé maior, o mais poderoso. As curas milagrosas de doentes eram constantes em sua vida como, por exemplo, aconteceu em 1588 na cidade de Carapina. É essa a cura do menino Estevão Machado, mudo de nascença. E em 1591, aconteceu a cura do índio Suaçu que tinha uma deficiência motora e passou a caminhar normalmente depois do clamor infalível de Anchieta aos céus. Durante mais de 4 séculos desde a morte de Anchieta, inúmeras pessoas recorrem a São José de Anchieta para pedir e agradecer por graças alcançadas. Hoje, ao lado de Deus e de sua tão amada Virgem Maria, São José de Anchieta continua a pedir por todos os que o invocam com fé, especialmente por seus filhos brasileiros que ele tanto amou.